eu queria que o senhor nos explicasse, para começo de conversa, aconteceu uma sessão remota num momento de Semana de São João, que geralmente a Câmara fica esvaziada, todo mundo fica nos seus redutos eleitorais, e isso foi feito assim às pressas para tratar da questão do IOF, exatamente isso, se é isso. Queria que o senhor nos explicasse se isso é praxe de acontecer, se não é praxe, e do que se trata. O presidente da Câmara está indo absolutamente contra os interesses dos mais pobres, é isso, deputado? Viaro, eu agradecer a vocês por estar podendo estar aqui no DCM mais uma vez com vocês. A sessão na Câmara está acontecendo agora. Nesse momento, nós estamos votando se a gente consegue adiar a apreciação deste projeto de lei, o PDL, que anula o decreto do presidente Lula, taxando IOF um pouco mais para fazer um pouco de justiça tributária e justiça social. Esse projeto foi colocado agora de surpresa. Eu digo isso porque assisti detalhadamente o que aconteceu e vou contar para vocês. Ontem eu estava em Brasília. Fiquei lá porque nós tínhamos reunião da coordenação da bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu tinha também que despachar com o líder Lindbergh, vendo as melhores colocações onde cada deputado ficaria nesses embates. Ele, inclusive, me convidou para fazer parte da CPMI do INSS. E eu iria ficar em Brasília se houvesse uma pauta polêmica. Perguntei ao líder, de fato, essa semana não precisa ficar em Brasília? Ele falou, não, o presidente Hugo Mota dispensou, disse que as reuniões serão virtuais e que há uma pauta tranquila. Eu peguei o avião, vim para Belo Horizonte, porque aqui também tem as tarefas nossas locais, da nossa base, etc. Pois bem, quando eu cheguei em casa à noite, que eu olhei o Twitter, isso já era tarde da noite, tipo 10, 11 horas da noite, eu vi um Twitter do presidente Hugo Mota anunciando uma pauta complicada e dentro da pauta este PDL para revogar o decreto do presidente Lula em relação à cobrança de IOF para os ricos. Eu enviei isso para o líder Lindbergh, ele não sabia. Imagina, o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, que é a bancada do governo, não sabia que isso estava sendo pautado. Eu não conversei com Guimarães, mas acho que nem o líder do governo sabia. Ou seja, isso é que se chama pegar de surpresa. Numa semana onde ele disse que a pauta seria tranquila. Geralmente, quando a pauta... geralmente não, é o combinado. Quando você não está presencialmente, não tem obrigação de estar os deputados presencialmente em Brasília, a pauta é uma pauta consensual. E ele colocou um abacaxi desse tamanho que está sendo votado agora. Nós estamos tentando adiar a votação deste PDL. Provavelmente nós vamos perder a votação. Isso a gente já sabe, porque é um Congresso Nacional que, entre deputados e senadores, tem 72%, ou de empresário ou de latifundiário, ninguém aguenta. O povo brasileiro precisa saber disso. O projeto do presidente Lula, que isenta quem ganha até R$5 mil de pagar imposto de renda, está lá. O relator é o Lira, uma demora danada, comissão especial, Hugo Mota não põe em votação, enrola, porque vai ajudar a classe média e os mais pobres. Mas na hora que é para pegar um pouquinho mais de contribuição dos mais ricos, eles são rápidos, ágeis. Então, realmente, é muito preocupante essa situação. E feita, eu diria, através de um golpe. Porque nós não estamos lá em Brasília porque fomos dispensados pelo presidente da Câmara. Se eu soubesse dessa pauta um pouco antes, eu tinha permanecido em Brasília para olhar no olho e fazer as defesas que a gente tem que fazer. Então, nós estamos indignados com esse método que foi feito essa semana de retirar os deputados de Brasília e colocar uma pauta antipovo, porque é uma pauta para proteger os ricos e o que eles querem é depois, quando faltar dinheiro, tirar da educação, da saúde e do salário mínimo do aposentado, que é o que o presidente Lula falou que não vai fazer. Daí o ódio que eles estão com o presidente Lula, querendo atrapalhar o governo e atrapalhando o Brasil.
Deputado, é muito frequente as pessoas tentarem fazer comparações, e não tem como eu fugir delas também. Essas comparações geralmente são Eduardo Cunha, Arthur Lira, Hugo Mota. Mota é apenas mais um, Mota é um pouco mais maleável, Mota não mostrou ainda a que veio. Quem é o presidente da Câmara? Olha, eu conheci o Mota mais, né, detalhadamente agora, quando ele foi candidato a presidente. E o perfil dele era um perfil de conciliação. Nós chegamos a discutir na bancada do Partido dos Trabalhadores com ele que um dos pressupostos para que nós o apoiássemos é que nós não teríamos pautas bombas contra o governo. Isso seria negociado, conversado. Então, na minha opinião, há uma quebra daquilo que nós conversamos com ele. Porque uma pauta dessa, não é que ele não pudesse pautar, ele é presidente, ele pauta o que quiser pautar. Mas isso tinha que ter uma conversa com o governo, que está aberto, inclusive, a ver as questões daquilo que nós podemos cobrar do chamado andar de cima. Nós podemos ver isso. Este projeto é um deles, que já estava diminuído. O próprio ministro Fernando Haddad já tinha retirado dele muita coisa. Ele é um projeto completamente absorvível pelos esses setores, que vão pagar um pouco a mais de IOF. É menos do que se pagava no governo Bolsonaro, esse aumento agora, porque ele foi diminuído naquela época. Então, é um pouco maior, maior do que o que está pagando agora, mas ainda menor do que estava no governo do Jair Bolsonaro, que era bem maior. Então, nós estamos dispostos a fazer discussão. Nós temos um projeto de lei, o governo agora, aliás, vou dizer isso para vocês em primeira mão, com esse projeto, esse PDL, que eles estão aí hoje revogando esse decreto do presidente Lula, é mais urgente ainda o governo do presidente Lula enviar para a Câmara o projeto fazendo a redução da renúncia fiscal. E o governo vai mandar um projeto de lei complementar diminuindo 10% linear de quem tem renúncia fiscal. É pouco. As pessoas que estão com renúncia fiscal vão continuar com 90% da renúncia, mas vão diminuir 10% da renúncia. Você vai ver o quiprocó que vai ser no Congresso Nacional, mas é uma medida constitucional e necessária. Eu acho que o presidente Lula devia, na minha opinião, e acho que vai fazer, até amanhã, enviar um PDL para substituir isso que eles estão tirando dos recursos do Brasil, que é para a Bolsa Família, para a educação, para o SUS, e colocar o projeto cobrando daqueles que têm renúncia fiscal, fazer um corte nessa renúncia fiscal. Para se ter uma ideia, essa renúncia fiscal no Brasil é em torno de 800 bilhões. Nós não podemos, porque a Constituição não permite, modificar essa renúncia fiscal para o Simples e para a Zona Franca de Manaus. Para os outros, sim. Então, nós vamos fazer um corte linear de 10% para que a gente tenha este recurso para não faltar nos programas sociais. E olha, quem tem renúncia fiscal é só o andar de cima mesmo, são os setores mais ricos do nosso Brasil. Então, nós vamos querer fazer esse debate. A população brasileira está na hora de fazer o debate. E quem é que paga as contas num momento de crise que não é do brasileiro, é uma crise mundial, e que nós não podemos simplesmente dizer, olha, corta do salário mínimo do aposentado, o aposentado não vai ter condição de ganhar nem um salário mínimo, não fica vinculado, ou seja, aumenta o salário mínimo, mas não aumenta o aposentado. Isso é muito injusto. Um salário mínimo, imagina. Vai tirar também da educação e da saúde o que prevê a Constituição. Como é que vai fazer se a saúde e a educação não tiverem mais dinheiro? Vão fechar? Aí vai ficar só escola particular. Quem aguenta pagar escola particular ou hospital e saúde particular? Então, essa elite brasileira está na hora da gente colocar ela realmente cara a cara com o povo brasileiro. Nós não vamos deixar de fazer esse debate no Congresso Nacional, não. A gente pode perder lá, mas o povo brasileiro está assistindo quem está protegendo os ricos. E realmente, o presidente Hugo Mota nessa pisou na bola com o povo brasileiro. No jornal Estado de Minas, o Hugo Mota fala em letargia do governo
para justificar essa votação que derruba imposto. Diz que o governo já teve 30 dias e não se manifestou e que então ele não teria que avisar ninguém e só fez uso das suas prerrogativas de presidente da casa. O senhor acha que isso pode vingar como discurso interno de justificativa e fica por isso mesmo? Ou vocês vão fazer o enfrentamento e a cobrança de uma forma mais ríspida? Não, eu vou cobrar agora do Hugo Mota, quando chegar em Brasília, eu vou cobrar de novo. O governo vai mandar o projeto diminuindo a renúncia fiscal dos muito ricos, ou seja, os ricos vão ter que pagar um pouquinho de imposto que eles estão isentos dele de leis anteriores, 10%. Eu quero que ele tenha a mesma rapidez que teve com esse. Coloque em regime de urgência e nomeie rapidamente um relator, eu me disponho a ser o relator desse projeto, e nós aprovamos rapidamente, cobrando esses 10%. Cadê a letargia do governo? Vamos ver quem tem letargia. O Hugo Mota é visto como um médico de família tradicional, né? Na Paraíba e, enfim, de família rica, muito rica, e aí já começam, evidentemente, os vínculos disso com uma espécie de votação em benefício próprio. Isso é normal, esse ataque ou essas falas que a gente vê vinculando o Hugo Mota ao seu feudo, vamos dizer assim, eleitoral de família, ou o senhor acha também que é um exagero dizer que o Hugo Mota está advogando em causa própria? É exagero, porque não é em causa própria dele. Ele está representando um setor social, como a maioria de deputados e senadores representa, que é o grande empresariado brasileiro, as elites brasileiras. O Centrão representa eles. A extrema-direita também representa esse setor, é o chamado projeto neoliberal para o Brasil. A extrema-direita tem uma diferença, porque ela, além disso, não respeita o processo democrático. É o caso de Jair Bolsonaro e dessa turma. Para eles não existia Supremo Tribunal Federal, não existia Congresso, existia uma ditadura, que foi por isso que eles tentaram dar o golpe. Mas do ponto de vista de classe social, eles também representam, o Centrão, estas classes sociais mais empoderadas. Então, não diria que é em proveito próprio, mas é em proveito de uma determinada perspectiva ideológica, que é a ideologia da extrema-direita e da direita do neoliberalismo. Eu acho que a Câmara, na sua maioria, e neste momento, numa maioria muito grande, representa esses setores. Agora, o governo do presidente Lula representa outra coisa no Brasil. E ele tenta se equilibrar nisso. A gente gostaria de mudar muito mais, de fazer ainda mais mudança, de fazer mais investimentos nos setores sociais, dividir mais renda no Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E é porque a gente, mesmo ganhando o governo, não tem condições de fazer as mudanças que nós precisávamos fazer, porque você tem um Congresso extremamente conservador. Quando não é o Congresso, é o próprio Supremo, do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, que também atua de acordo com uma elite aqui no nosso Brasil e as chamadas elites dominantes, os mais ricos. É verdade que o Supremo hoje defende a democracia. E isso é uma aliança importante que nós temos. Não permitiu o golpe, não fosse Alexandre de Moraes, isso não aconteceria. Agora, o Congresso brasileiro, nem a democracia em si tem sido defendido com essa força. Eu me assustei muito quando o Congresso Nacional, por 316 votos, votou para interromper a ação contra o deputado Ramagem, quando ele era chefe da ABIN e lá planejava e articulava golpe. E aí eles quiseram parar esse processo e essa ação e, de roldão, levar a ação do Bolsonaro a parar. Ou seja, o Congresso acenou por uma hipótese antidemocrática em conjunto com essas hipóteses também antipopulares e antipovo que eles têm votado agora. Então, o Congresso, nesse sentido, ele precisa ser revisto nas próximas eleições. Nós temos que dizer isso claro ao nosso povo. É preciso, sim, reeleger o presidente Lula ou quem o presidente Lula indicar, e acho que devia ser o presidente Lula, mas é preciso dar a ele condições de governabilidade no Congresso Nacional. Então, quando o presidente Hugo Mota fala em letargia, ele está olhando de um determinado ponto de vista. Mas e a letargia do projeto que está lá há muito tempo, que isenta a classe média e os pobres de pagar imposto de renda?
Por que que esse está demorando tanto? Por que que esse outro, que não houve letargia do governo, Lula fez através de decreto, para cobrar mais dos ricos, ele derruba imediatamente. A letargia existe para os mais ricos, para que não se faça justiça, e para os mais pobres é a rapidez de retirar. E existe letargia para os mais pobres em dar a eles direito. Agora, ali há uma briga, professor, que é preciso que a gente explicite para o nosso povo. Há uma divergência muito grande. A proposta que tem esse setor das classes dominantes, o setor mais conservador do Congresso, mais à direita do Congresso, incluindo o Centrão, é mexer em duas questões básicas no Brasil que o presidente Lula disse que não fará. A primeira delas, desvincular o salário do aposentado ao salário mínimo. Isso nós não vamos fazer. Significa que o aposentado que ganha um salário mínimo, daqui a pouco, como ele não tem reajuste, ele vai estar ganhando metade do salário mínimo. Isso já aconteceu no Brasil e o presidente Lula fez a vinculação. Eles querem desvincular e diz que isso é corte de gastos. Isso não é corte de gastos, isso é julgar na miséria e na fome exatamente os aposentados mais pobres que recebem um salário mínimo. A outra coisa que eles querem fazer é desvincular da Constituição o mínimo que se tem para educação e saúde. Isso vai fazer com que a saúde pública e a educação pública vão para o buraco. E no lugar delas, eles vão querer surgir com a educação privada. Só que a educação privada não é para todo mundo, é para quem pode. E vai prejudicar os mais pobres. Então, o presidente Lula já disse, eu não vou desvincular a educação e saúde da Constituição e nem vou desvincular o reajuste do salário mínimo para os aposentados. O que o presidente faz? Então, ele tem que saber de onde vem esse recurso. Nós estamos julgando um pouquinho para o andar de cima, não é muito, não. E aí vem essa reação do Congresso Nacional, né, através da direita, da maioria, que é absurda. Eu não esperava que o Hugo Mota tivesse uma reação tão rápida em favor desses setores, e sim uma conciliação desse interesse. Isso a gente sabia que não seria o que nós pensamos. Mas essa rapidez de agir contra os mais pobres, eu não esperava do presidente Hugo Mota.